Olá, benditos! No capítulo de hoje, nós vamos ver que, sob a liderança competente de Neemias, o povo completou a reconstrução dos muros. Restava apenas restaurar as portas e fortalecer a comunidade cercada pelos muros. Uma vez que Sanbalat e seus amigos haviam fracassado completamente em suas tentativas de impedir que o povo de Deus trabalhasse, decidiram concentrar seus ataques na pessoa de Neemias. Se eles conseguissem eliminá-lo ou mesmo desacreditá-lo, poderiam mobilizar seus aliados dentro de Jerusalém e tomar a cidade. Nessa época, Sanbalat, Tobias e Gesem tentaram marcar um encontro com Neemias. Aparentemente, era um encontro amigável, com um tom de uma reconciliação e descanso na planície de Ono, que ficava entre Jerusalém e Samaria. Mas Neemias foi capaz de discernir o que estava por trás daquele convite. E o que é discernimento? É a capacidade de julgar os assuntos de acordo com a visão de Deus sobre determinado assunto ou pessoa e não de acordo com a sua aparência externa. O discernimento é tão capaz de ver o bem onde os outros podem não perceber, quanto é capaz de ver o mal onde os outros são enganados pelas aparências. Muitos cristãos hoje sofrem porque lhes falta discernimento. Aceitam situações e pessoas cegamente porque parecem boas, sem julgá-las cuidadosamente de acordo com a palavra de Deus. Sem discernimento, podemos pensar que um convite perigoso de um inimigo é uma oferta de reconciliação. Podemos pensar que nossos nobres desejos são promessas de Deus. Podemos pensar que Deus está dizendo agora, quando na realidade Ele está dizendo mais tarde, ou que está dizendo mais tarde, quando está dizendo agora. Podemos pensar que alguém é uma pessoa de caráter ou um líder espiritual, quando na realidade é uma pessoa que está só causando danos para o povo de Deus. E como se pode desenvolver o discernimento? Primeiro, se você quer ver as coisas como Deus vê, conheça a sua palavra. Leia grandes porções das Escrituras. Em segundo lugar, desenvolva maturidade espiritual. Em Hebreus está escrito que discernimento é algo que bebês espirituais não têm. É preciso amadurecer para se ter discernimento. E terceiro, o discernimento pode ser dado como um dom do Espírito Santo e deve ser buscado em oração. No versículo 3, vemos que Neemias usou de discernimento não apenas para escapar da armadilha de Sanbalat, mas também para não se distrair do seu propósito na obra que o Senhor lhe havia confiado. Ele foi persistente em seu discernimento porque o pedido veio mais 4 vezes e todas as vezes Neemias permaneceu firme e não caiu na armadilha. A quinta investida dos inimigos contra Neemias foi através de uma carta aberta contendo uma calúnia, uma conversa que estava correndo entre o povo. Era aquele tipo de acusação vaga, com palavras vagas, que podem facilmente criar uma impressão errada do líder. A acusação contra Neemias era falsa, mas uma mentira popular pode ser muito perigosa. Os líderes cristãos precisam saber como lidar com falsas acusações, cartas maldosas, fake news e fofocas. Do contrário, serão tão perturbados por essas armas demoníacas que perderão de vista seus objetivos e passarão tanto tempo se defendendo que acabarão deixando de lado o trabalho do Senhor. Neemias não cometeu esse erro, simplesmente negou os relatos, orou a Deus pedindo forças e voltou a trabalhar. Sabia que seu caráter era tal que nenhuma pessoa honesta acreditaria naquelas acusações falsas. Preste atenção, se cuidarmos do nosso caráter, podemos confiar que Deus cuidará da nossa reputação. Agora eu quero chamar sua atenção para Semaías. Ele era um profeta mercenário que criou um plano para Neemias cair na armadilha dos seus inimigos. Trancou-se em casa e deu a impressão de que, assim como Neemias, também estava correndo perigo.
Quando Neemias foi visitá-lo, Semaías sugeriu que os dois se refugiassem no templo, onde seus inimigos não poderiam lhes fazer mal, porque, segundo ele, naquela noite os inimigos de Neemias viriam matá-lo. Mais uma vez, Neemias teve discernimento da situação, percebendo que se tratava de uma farsa. Ele deixou claro para Semaías que um homem como ele jamais fugiria do perigo. Além do mais, se Neemias entrasse no templo, ele estaria desobedecendo a Deus, porque ele não era sacerdote e não podia entrar no templo. Em seu compromisso com a obediência, Deus revelou a Neemias o que havia no coração de Semaías. Ele havia sido seduzido e subornado por Sambalate e Tobias. O plano era levar Neemias a cair em pecado para que eles tivessem como difamá-lo e ridicularizá-lo diante do povo. O versículo 14 nos dá a entender que havia uma conspiração contra Neemias entre os profetas, da qual fazia parte uma profetisa chamada Noádia. Mas, em vez de atacar, Neemias orou sobre eles e deixou o assunto aos cuidados do Senhor. O trabalho dos muros, que ficaram em ruínas por mais de 100 anos, foi concluído em 52 dias, um tempo notavelmente curto. Deus usou Neemias para resolver um problema de mais de 100 anos, com 4 meses de oração e menos de 2 meses de trabalho. Ele levou mais tempo em oração do que fazendo o trabalho. Mas agora tudo estava concluído e, mais uma vez, a vitória foi do povo de Deus. Quando os povos ao redor da região de Judá viram que o trabalho dos muros de Jerusalém estava terminado, tiveram grande temor, não apenas porque a obra dos muros estava concluída, mas principalmente porque era evidente que aquela era uma obra de Deus. Quando uma obra tem as impressões digitais de Deus, todos os nossos inimigos também percebem isso claramente. Agora preste atenção nos versículos 17 a 19. Alguns nobres de Judá mantinham uma boa amizade com Tobias. Vocês lembram quem era ele? Tobias era o homem que se opôs ao trabalho da reconstrução com Sambalate, que ficou perturbado porque Neemias veio para reconstruir os muros de Jerusalém, zombou do trabalho de Neemias, ficou com raiva porque o trabalho estava sendo feito e foi um dos que tentou fazer com que Neemias parasse o trabalho e viesse para a planície de Ono, onde poderia ser atacado e morto. Pois é. E por incrível que pareça, os nobres de Judá não tiveram problemas em ser amigos desse homem, porque ele tinha laços familiares com alguns deles. Chegaram até a elogiar Tobias para Neemias, dizendo que ele era um grande homem, com o objetivo de aproximar os dois. Felizmente, Neemias podia ver o que os nobres de Judá não podiam, e o tempo todo Tobias estava enviando cartas tentando amedrontar Neemias. Mas Neemias não fez caso das cartas nem das ameaças e continuou trabalhando até que a obra estivesse totalmente concluída. Chegamos então ao final desta parte da história. A obra se completou, mas de modo algum o trabalho de Neemias havia terminado. Um novo tempo estava começando, pois Neemias precisava proteger a obra que realizou. E a partir do próximo capítulo, nós vamos ver como ele administrou essa nova fase. É amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.